Olá, eu sou a professora Irlana e nesta videoaula nós vamos continuar a dar as dicas para a produção textual sobre os desafios para a preservação da floresta amazônica no Brasil. Aqui na parte do desenvolvimento é onde você vai ter que elaborar os seus argumentos para comprovar a sua tese, para fundamentar a sua tese. Um primeiro argumento que eu sugiro que vocês tratem, que vocês escrevam, é sobre o desmatamento da floresta amazônica. Então, aqui vocês podem elencar as causas, né, e as consequências. Nós sabemos que a questão da floresta amazônica, por trás, há interesses de ordem econômica, política e social, ou seja, é uma missão bem árdua, né, envolvendo personagens como fazendeiros, grileiros, poceiros, indígenas, garimpeiros e empresas do ramo do setor da mineração e madeireira também. Então, como que você pode melhorar o seu repertório sociocultural e assim você ganhar pontos extras na sua redação? Eu trouxe aqui algumas dicas por meio da leitura dos textos motivadores, você pode, e de outros, claro, de pesquisas, leituras que você fez. Você pode citar dados estatísticos, você pode citar resultados de pesquisas, você pode citar a fala de especialistas, por exemplo, Ricardo Galvão, que é um físico e engenheiro brasileiro, professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências e foi diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, você pode citar alguma fala dele, e também o Carlos Nobre, que é um cientista brasileiro que se destaca principalmente na área dos estudos sobre o aquecimento global. E outra coisa que você pode citar nessa parte, né, quando você estiver defendendo essa ideia de que o desmatamento é um dos desafios para a preservação da floresta amazônica, é a série Aruanas, que trata sobre esse tema. É uma série exibida pela Rede Globo, pelo Globoplay. Um outro desenvolvimento, né, ou melhor, um outro argumento que você pode utilizar é sobre o fato de que a própria população local ela é conivente com as práticas ilícitas das madeireiras e das empresas de mineração. Então, você pode colocar por que isso acontece. Na verdade, a população lá, ela acaba se beneficiando aqui entre aspas, porque, na verdade, essas práticas ilícitas, elas fazem o dinheiro movimentar, e quando um órgão ambiental chega e acaba, né, com essas práticas ilícitas, na verdade, o dinheiro some e a população local acaba não gostando muito, não. E aí, o que mais, né? Você pode falar também, para melhorar esse argumento, um exemplo de domínio público, uma música, você pode comparar essa situação a uma música, e você pode falar também sobre, ou escrever melhor, sobre a legislação, sobre a Constituição. Um exemplo que você pode citar, como eu já falei, ou no começo do texto, ou aqui, você pode falar sobre a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 1998. E também você pode citar a Constituição, o artigo 225, certo? Para fundamentar esse segundo argumento. Com relação às propostas de intervenção, como é que você pode concluir o seu texto? Bom, as propostas de intervenção, elas têm que estar articuladas à discussão desenvolvida ao longo do texto. Então, eu vou propor aqui uma primeira proposta articulada ao argumento 1. O argumento 1, lembrando, é sobre o desmatamento, né? Então, você tem que colocar em forma de parágrafo, muito bem articulado, lembrar que tem que ligar um parágrafo ao outro por meio de expressões que promovam essa ligação, promovam essa continuidade de ideias. Então, aqui nessa primeira proposta, você tem que escrever qual é o agente, né? Como sempre eu digo, repito, aqui é uma ideia, é uma sugestão, tá? Você pode colocar outras, mas você tem que colocar sempre o agente, ou seja, quem vai fazer alguma coisa. A sugestão aqui, governo federal. Outra coisa é você tem que escrever a ação, ou seja, o que essa pessoa, esse grupo, né? O que ele vai fazer. No caso aqui, eu coloquei como sugestão fortalecer os órgãos ambientais responsáveis pela fiscalização e preservação da floresta amazônica.
E aí você tem que colocar como, né, esse grupo, essa pessoa, esse órgão que você citou, não sei como ele vai fazer. No caso aqui, eu coloquei que ele vai fazer, que o governo vai fazer isso abrindo concursos para contratação de técnicos e especialistas. Você tem que colocar também com que finalidade, né? Para que ele vai fazer isso? Então, o objetivo é fortalecer a atuação desses órgãos governamentais, como o IPAM, que é o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e o ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes, para que eles possam coibir ações de degradação ambiental. Ou seja, a finalidade é realmente fazer cumprir a legislação que já existe, né, uma legislação que existe, que é vigente e que é considerada uma das mais avançadas do mundo. E, por fim, você tem que detalhar, né? Na verdade, eu já detalhei um pouco a finalidade, mas você tem que pegar qualquer um desses aspectos e detalhar, né? Então, uma sugestão para detalhamento seria a instrumentalização desses órgãos por meio de novas tecnologias, ou seja, por exemplo, a aquisição de aparelhos mais modernos de rastreamento e monitoramento da floresta. É claro que o INPE ele já conta com vários aparelhos, né, satélites, mas é importante também lembrar que atualmente nós estamos em agosto de 2020 e uma das últimas notícias que eu vi sobre isso é que o governo federal ele está está com a ideia de comprar um satélite, né, mas o preço desse satélite é elevadíssimo, cerca de 140 milhões de reais, salvo engano, e existe hoje um impasse muito grande, uma discussão, inclusive, muitos especialistas discordam, porque esse valor ele é superior, por exemplo, ao dinheiro a verba que o governo dispensa para a manutenção, por exemplo, do INPE ao longo de um ano. Né? Então, está sendo bem controversa, bem controversa mesmo essa ideia, né? Está gerando muito debate e eu vou deixar aqui o link para vocês lerem ou assistirem a um vídeo sobre isso, ok? E aí vocês tiram as próprias conclusões e vejam se colocam realmente esse detalhamento ou não. E com relação ao argumento 2, que é o fato de as próprias pessoas elas serem coniventes com as práticas ilícitas. Então, de que modo isso poderia ser resolvido? Então, primeiro, quem poderia fazer alguma coisa? Você poderia propor que o governo federal, em parcerias com os governos municipais e estaduais, né? Aí eu coloquei aí um detalhamento que eles poderiam contratar biólogos, nutricionistas, artesãos, certo? Então, já é um detalhamento, eles poderiam fazer o quê? A ação seria desenvolver políticas públicas de sustentabilidade da floresta amazônica. Como assim, professora? De que modo? Por meio do desenvolvimento de atividades extrativas de produtos da própria mata. Né? Então, com que finalidade? A finalidade de preservar a floresta amazônica e não desmatar. E como seria isso, né? O detalhamento. A população local ela pode receber treinamentos, aí é onde entram os biólogos, os nutricionistas, os artesãos, ou seja, oficinas para saber não só praticar esse extrativismo de uma forma que não prejudique a floresta, mas também para produzir os insumos necessários à produção de objetos, enfim, de produtos feitos a partir dos princípios ativos da floresta. Então, seria uma forma de evitar com que as pessoas fossem coniventes e tivessem a sua própria renda a partir desse treinamento, tá certo? Então, como eu falei, são propostas sugeridas, claro que você pode e deve também pensar em outras coisas, mas eu acho que 2 propostas já estão de bom tamanho, no máximo 3, tá, pessoal?